Agora a gente vai na de 2017, que eu também achei bem legal. Bom, ele fala pra gente que a gente vai ter uma reta na forma geral, ax mais by mais c igual a zero. Porém, ele fala que a gente vai ter, quando os valores para A vão ser iguais a zero, os valores para B e C vão ser diferentes de zero. Ele simplesmente manda você considerar essas condições, o A igual a zero, B e C diferentes de zero para uma função, para uma reta em geometria analítica, no formato ax mais by mais c igual a zero. Repare que ele está te dando a forma geral, ok? E aí ele pergunta para você a reta dos pontos. Na letra A, ele afirma que, tendo essas características, ela vai sempre passar pelo ponto de coordenadas 6, 0. Na letra B, ele fala que ela vai passar por 0, 0. Na letra C, ele diz que ela vai ser uma reta horizontal. Olha que interessante, hein? E na letra D, ele fala que vai ser uma reta vertical. Essas são as condições, ó. A tem que ser 0, B e C diferentes de 0. Pensa com os seus botões. Se você vai ter o coeficiente angular igual a 0, brother, se você não vai ter angulação, para pra pensar. Se você zerar, olha, tá aqui, ó. Se você zerar o A, automaticamente você vai zerar o X junto. Faz sentido ou não faz? Daí, olha que interessante. Você vai passar a ter BY mais C igual a 0. Daí, você vai ter que BY é simplesmente um valor de C qualquer. C pode ser qualquer birosca. Pode ser qualquer coisa. Esse C depende de X? Não. Você vai entender isso aqui melhor ainda se você assistiu a minha aula de função do primeiro grau completo. Eu te mostro como que funciona caso em que você não tem X. Quando você não tem coeficiente angular, tá? Que é o que eu vou te falar aqui também, basicamente. Só de forma mais resumida. O que acontece? Quando você cancela o coeficiente angular, quando você tira dele essa angulação, ele passa a não fazer diferença. Ele passa a não crescer mais conforme o tempo. Lembra que a gente fez do lucro? Lucro por tempo? Milhões por tempo? Ele não vai ter mais esse aumento ou esse declínio de valores de X em função de Y. Bom, mas você parou para pensar, cara, se eu não vou mudar meu X, pensa só, se você cancela o X, se você vai ter o A sendo 0, você vai basicamente cancelar o X. 0 vezes X é 0. Se você não tem mais valores de X influenciando no problema, a sua reta vai passar por X? Não, eu não tenho X. Então ela vai passar em que lugar de X? Em nenhum. O que influencia então agora na minha reta, Renato? Um valor qualquer C. O que é então? O que seria então esse valor qualquer de C para mim? Cara, isso é importante, isso é nono ano, tá? Já te dando uma colinha, isso é função o quê? Lembra o nome? Tá na playlist lá, função do primeiro grau completa. Era só você entender esse conceito. Vou fazer para você. Quando você não considera X, o que vai acontecer? O que vai influenciar? Um valor de C qualquer. Esse valor depende de X. Se você pensar num valor X sendo 2, vai dar quanto a imagem? C. Se você pensar um X sendo 10, vai dar quanto a imagem? C. Se você pensar numa imagem num domínio 20, quanto vai dar a imagem? C. Não importa qual domínio você use, porque o coeficiente angular é 0. Você não tem taxa de variação. Lembra do conceito que a gente falou de função do primeiro grau. Renato, mas você está fazendo analítica. Joia. Coeficiente angular. Se você está fazendo coeficiente angular e você não tem angulação, você não tem aumento nem diminuição em X, nem em Y. Mas se você não tem X, a reta não faz sentido a reta passar por X. A reta não pode cortar X em ponto nenhum. Percebe o que eu estou dizendo? E se como ela vai ser sempre um valor C, gente, pensa num valor aqui para ser, sei lá, 10. Faz diferença se eu botar ali. Se eu pensar que o X, se eu escolher um X, não faz nem sentido eu escolher um X, porque não tem X. Faz sentido eu pensar, eu querer ver onde que eu vou ter imagem sendo o X sendo 5?
cara, você já sabe que a imagem vai dar 10. Se você pensar onde que ela vai encontrar, qual ponto vai encontrar o x sendo 15, sendo 0, sendo menos 1, menos 2, negativo é a mesma coisa. O que vai ser a tua imagem sempre? Vai ser sempre a mesma coisa. Vai ser sempre o teu 10. Se vai ser sempre o 10, você vai ter sempre uma coisa sendo o quê? Constante. Sendo uma coisa sempre o quê? Que não muda. É sempre o mesmo valor C. Simplesmente isso. Joia? Fez sentido? Então tá lá. Então você vai ter uma função que, falando de forma algébrica, isso aqui é uma função constante, uma função que é horizontal. Ela é uma reta paralela ao eixo x. Porque não tem x, o teu x é 0, você já cancelou ele com um A sendo 0. Deu pra entender? É questão teórica, era só você pensar assim. Se ela não tem angulação, se ela não tem variação, então ela é constante. Ela é paralela ao x. Porque se ela for pra cá, ela bate em x. Se ela for pra cá, ela bate em x também. Então ela não pode bater em x, porque não tem domínio. Então ela tem que ser o quê? Paralela ao teu eixo x. Então ela é uma retinha horizontal. É a tua, lá em função do primeiro grau, é a tua famosa função constante. Deu pra entender? Massa? E aí você vai vir aqui, ó, e marca. Ela vai ser uma retinha horizontal, uma função constante. Deu pra entender?